Eu acho que o lazer para o idoso ele tem uma perspectiva muito, né, de tentar dar conta de toda essa complexidade do idoso. Então é muito importante que, por exemplo, no lazer o idoso tenha uma perspectiva de acessar, por exemplo, programas de atividade física, acessar programas que, por exemplo, trabalhem com relações sociais, ou então nos próprios projetos de atividade física você tem dinâmicas que possam favorecer as relações entre os idosos, dos idosos com a família, dos idosos com parentes como netos e filhos, né? Projetos também que de alguma maneira, né, possam estar relacionados com o lazer ativo do idoso, seja passeios, novas experiências, né? Então o lazer para o idoso vai ser uma maneira dele, na verdade, ou manter um regime que ele já tinha de vida, porque muitos adultos e jovens já têm um estilo de vida, um lazer ativo, participativo, mas muitos idosos também não, por causa do regime de trabalho. Alguns idosos às vezes não tinham aposentadorias, e quando chegam na idade conseguem aposentadorias e conseguem às vezes ter uma autonomia maior, e aí esse idoso agora, ao se tornar idoso ou se aposentar, por exemplo, ele vai ter acesso a mais possibilidades de lazer, né? Tem se discutido muito, né, que esse lazer tem que ser um lazer mais ativo. Então, claro, ele pode ir para o cinema, ele pode ir para o teatro, mas ele também pode ir para uma pedalada, ele pode passear, fazer uma caminhada numa praça, pode fazer uma caminhada na beira-mar, em outros espaços, né? Que esse lazer não seja um lazer sedentário, né? Assim, seja um lazer também ativo. E ao mesmo tempo, né, que esse lazer possa ser, por exemplo, como eu falei, valorizar as relações sociais e que também tenha algum benefício psicológico para o idoso. Não seja algo que ele, por exemplo, vá gastar muito dinheiro e depois ter problemas, né, financeiros. Ou que ele vá para uma academia e que lá ele não converse com ninguém. Então, tem também, na verdade, uma necessidade desse lazer ser um pouco mais complexo, né? Então, ele pode juntar, por exemplo, uma caminhada na beira-mar com membros da família ou com outros idosos e talvez lá fazer alguma atividade ou então alguma ação relacionada ao bem-estar psicológico, por exemplo. Então, principalmente se ele não tiver tantas chances de ter um lazer diferenciado, né? O grande problema hoje é que muitos bairros, por exemplo, não propiciam isso ao idoso, ou por violência, ou porque o bairro não tem nenhum espaço de lazer, não tem nenhum espaço público, às vezes nem privado, e aí o idoso não consegue ter acesso. Eu acho que o maior problema hoje para o idoso é ter acesso, né? Mas é fundamental para o idoso ele ter uma perspectiva associada ao que se chama muito hoje de envelhecimento ativo. Ele ser um processo contínuo de desenvolvimento, um processo contínuo de aprendizado, um processo que o idoso fuja ao estereótipo, né? Eu sou idoso, agora eu tenho que me tornar mais recluso, eu tenho que me isolar mais, é normal eu me isolar mais, é normal eu ficar mais em casa, porque esse é o estereótipo que se propaga, né? E a ideia não, é tentar que o idoso continuamente se engaje em atividades diferenciadas, até ou aprendendo coisas novas ou às vezes até mantendo coisas que ele já fazia, né? Então, se o idoso sempre teve, por exemplo, sempre fez trabalho comunitário, agora é que ele pode manter isso, né? Se ele não fazia, pode ser uma chance dele ter um lazer diferenciado. Então, seria importante, né, como vocês colocaram, essa atividade de lazer tem uma relação, tem um processo que envolvesse aspectos biológicos, psicossociais, para o idoso, vamos dizer assim, se desenvolver como um todo, né? Pensar que o idoso está ainda em desenvolvimento, né? Não pensar que é um processo acabado, né? Já tem essa idade e ele agora é só decida, né? Não, é mais um momento de desenvolvimento, é mais um caminho que ele vai poder seguir, né? E que não é um momento de reclusão, né? Tem gente que compara às vezes o idoso com alguns animais que se tornam mais reclusos, né? Mas o ser humano é um pouco diferente de todos os outros animais, né? O nosso aspecto natural já se perdeu há muito tempo, né?
Então nós somos um ser que vivemos numa sociedade muito complexa que os outros animais não têm. A gente não pode ficar se comparando com eles nesse tipo. Vai influenciar a expectativa de vida de uma pessoa ou de uma população, mas assim, se a gente pensar no aspecto eminentemente biológico, por exemplo, ser fisicamente ativo, fazer atividade física, nas recomendações indicadas, por exemplo, possivelmente vai aumentar a expectativa de vida desse idoso. Mas a expectativa de vida é o tempo que ele vai viver no total. Então ele pode, por exemplo, não ter um bom estilo de vida, não ter um lazer saudável, mas ter uma grande expectativa de vida porque, por exemplo, ele teve um AVC e fez uma cirurgia, a cirurgia deu conta de controlar o AVC e ele vai viver muito tempo, só que vai viver muito tempo talvez doente. Então hoje, além da expectativa de vida, que seria esse tempo máximo de vida do indivíduo, está muito ligado também a termos, né? Por exemplo, expectativa de vida saudável, ou expectativa de vida livre de incapacidade, que aí seria o quanto o idoso consegue viver em plena saúde, ou com a saúde em níveis adequados, que não exatamente está associada com qualidade de vida, com expectativa de vida, só em termos absolutos. Então hoje já tem outros termos também, expectativa de vida com qualidade, e aí o lazer, ou a maneira como esses idosos desenvolvem o lazer dele, vai influenciar não só na expectativa de vida total, mas também que ele viva com qualidade de vida, que ele consiga ter um bem-estar psicológico, ter um bem-estar social, ter um bem-estar físico ou biológico, e que de alguma maneira, claro, isso vai refletir no estilo na expectativa de vida total, né? E aí muito do que também pode estar associado com esse lazer, pode ser que algumas coisas tenham um caráter negativo. Então, por exemplo, se o idoso tem um lazer muito associado com consumo, seja de produtos, seja de alimentos, por exemplo, talvez esse lado que é às vezes um lazer muito midiático, muito focado em produtos, aí talvez esse lazer ou esse tempo livre que ele tem seja algo ruim, né? Mas se ele consegue, por exemplo, tornar esse lazer mais saudável, mais associado, por exemplo, com relações entre pessoas, relações entre amigos e familiares, se ele consegue, por exemplo, ter um lazer que ele se integre em determinado grupo social, aí, por exemplo, ele vai estar tendo uma expectativa de vida alta, mas também com boa qualidade de vida. Ele vai ter ele vai ser um idoso, por exemplo, que dificilmente vai ter depressão, ou vai ser um idoso que dificilmente vai se sentir isolado, porque às vezes a expectativa de vida para alguns idosos é uma percepção negativa. Ele acha assim: se eu estou tão doente, se eu estou tão mal, por que eu vou viver mais? Então, alguns idosos eles passam por talvez crises psicológicas ou crises depressivas por isso. Ele está numa situação ruim, ele sabe que vai viver bastante, ou vai viver alguns anos a mais, e ele fica se questionando por que ele vai viver se está tão ruim, né? E diferente às vezes do jovem que ainda tem uma certa ideia, não, eu ainda tenho muito para viver, o idoso é o contrário: eu já vivi tanta coisa e agora eu estou sofrendo, né? Tô mal, tô doente. Então a gente tem hoje idosos, né, com problemas psicológicos graves, né? Porque eles não têm uma expectativa de melhora, né? Se ele acha que ele não pode mais arranjar um emprego, e é difícil mesmo, né? Por exemplo, um indivíduo com 65 anos que às vezes precisa de um salário a mais, e ele não sabe que vai ser ainda mais difícil esse emprego, ou porque ele cuida dos netos ou dos filhos ainda. Então, essa expectativa de vida cronológica é talvez a coisa menos importante. O mais importante seria esse idoso viver bem. Claro, se ele viver muito tempo bem, melhor. Agora, se ele viver muito tempo mal,
isso tem sido considerado um aspecto problemático no envelhecimento humano, né? Se a gente viver, por exemplo, pessoas que vivem 20, 30 anos isolados, que às vezes os familiares já morreram, e ele às vezes não tem nenhum outro familiar que dê um suporte, e ele vive muito tempo sozinho, ou então vai para os abrigos de idosos, para as instituições de longa permanência, né? Então, expectativa de vida cronológica é uma, mas tem que estar associado com vários outros aspectos psicossociais e biológicos que também são importantes. Bom, gente, eu acho que uma maneira, né, da gente contribuir para aumentar o lazer do idoso, a qualidade desse lazer, é a gente lembrar que o idoso é um ser que deve estar inserido no nosso dia a dia. Então, se a gente vai para uma festa, se a gente vai fazer um passeio, se a gente vai fazer um projeto social na escola, tudo que a gente for fazer, pensar que, assim, sempre tentar lembrar desse público idoso. Isso talvez numa dimensão mais individual nossa, né? Numa dimensão mais pessoal, né? Como profissionais ou como futuros gestores, às vezes, de instituições, eu acho que a gente tem que oportunizar mais ações para os idosos. Mais projetos de atividade física, mais projetos de lazer, principalmente para o idoso, né? É uma necessidade básica cuidar da infraestrutura das ruas, das praças, de iluminação, de segurança, porque o idoso todos nós tentamos nos preservar, e os idosos mais ainda, né? Então, se ele vê que um local é perigoso, provavelmente ele não vai mais naquele local, e ele já é um indivíduo frágil. Então, se a gente se sente com medo nos locais, o idoso vai se sentir muito mais. Então, é uma necessidade a gente tornar a cidade mais habitável, né? Não só para nós, jovens ou adultos, mas para esse público idoso, e para esse público ainda mais, né? E infelizmente a gente não vê isso. A gente vê que a nossa sociedade é extremamente excludente. Nossa sociedade, as pessoas não... Tem muitas mensagens, né, que as pessoas avaliam, né, que as pessoas não dão lugar ao idoso, por exemplo, nos ônibus, não param para o idoso na faixa de pedestre. É muito frequente o caso de idosos atropelados, né, na nossa cidade. Então a gente está criando, na verdade, mais, não só para o idoso, mas também para eles, a gente está criando um ambiente inseguro. Ou então um ambiente que às vezes o idoso até consegue chegar lá, mas às vezes a nossa atitude é: o que ele está fazendo aqui? Por que esse idoso está no cinema 3D? Então, assim, às vezes até quando o idoso consegue chegar, a nossa ação é de exclusão, né? O que ele está fazendo aqui? Ele devia estar em casa, porque são pessoas que têm ritmos diferentes, têm histórias de vida diferentes, e a gente quer sempre, às vezes, gente que tem uma história parecida com a nossa, né? Então eu acho que a primeira mudança é de atitude. Teria que também ter uma necessidade da gente melhorar nossa cidade, melhorar nossos serviços de transporte. Por exemplo, nossos ônibus, praticamente todos, né, tem a escada é muito alta. Então, já é diferente de outros países que a escada não tem nem 10 centímetros de altura, né? A entrada do ônibus é muito baixa. Aqui na nossa entrada do ônibus é muito alta, então para o idoso até entrar no ônibus às vezes é um desafio. Que dirá ficar em pé no ônibus também. Então parece ser tudo muito complicado para esse público, né? Que já tem várias modificações fisiológicas e psicossociais que ocorrem, e a gente ainda gera muito mais problema para ele do que benefício, né? E aí eu acho, principalmente, né, as políticas públicas devem ser mais inclusivas para a população idosa. Eu acho que deve-se oportunizar mais atividades diferenciadas. Então também, claro, é importante um projeto de caminhada, mas também é importante um projeto de dança, e também é importante um projeto de jogos, de tabuleiro, jogos até de esportes também, né? Tem muitas modalidades que são adaptadas ao público idoso, atividades esportivas. Então seria ofertar práticas diferenciadas. Porque, por exemplo, tem muito idoso que gosta de caminhar, mas deve ter talvez centenas ou milhares que não gostam, né? Então, assim, o que a gente vai... comida única, né?
é arroz todo dia, nem a gente gosta, né? Por que o idoso vai gostar só de caminhada? Então o idoso fazer musculação, o idoso ir para outro bairro caminhar e não ficar só no bairro dele, né? Então as políticas têm que ser uma perspectiva mais ampla, né? Por exemplo, muitos projetos também têm atividades de trabalhos manuais. Alguns locais associam essas atividades de trabalho manuais com alguma geração de renda, né? Que aí o idoso também começa a fazer alguns trabalhos manuais e vai vender. Isso é muito comum em algumas comunidades que tem às vezes um aspecto cultural, por exemplo, de fazer renda, de fazer artesanato. Então você já junta o trabalho, um pouco também, claro, com lazer, com também a geração de renda. Então eu acho que a grande característica aí, e também não é só pensar em políticas específicas para o idoso, é pensar em políticas específicas para todo mundo e que os idosos vão ser possíveis beneficiários, né? Então, não sei se a gente precisa de um hospital para o idoso, eu acho que a gente precisa de um hospital bom para todo mundo. Né? Assim, tem algumas pessoas que não defendem muito essa ideia de hospitais específicos, né? Pode ter um grande hospital com serviços específicos, mas não um hospital específico. Né? Mesma forma, né? Por exemplo, um projeto de atividade física num bairro, que os idosos sintam-se também bem motivados a participar. Não precisa ser exatamente um projeto só para idosos. Pode ser um projeto só para a geração de idosos, mas pode ser um projeto multigeracional. Pode ser um projeto, por exemplo, de lazer na praça, que lá o idoso vá com os filhos e netos. Então isso vai provavelmente favorecer a adesão dele. Então, algumas coisas podem ser até pontuais para o público, mas outras podem ser uma perspectiva bem ampliada, né? Então, uma praça bem arborizada, com uma estrutura física boa, com alguns equipamentos, não necessariamente vai servir só o idoso, vai servir todo mundo. Mas uma praça com um batente muito alto, talvez não vá servir para o idoso, vai servir para o jovem, para o adulto, mas não vai servir para o idoso. Então tem que ter aí uma perspectiva de trabalhar com todo mundo, né? E muitas perspectivas de ações com os idosos entram numa perspectiva inclusiva de outras áreas, né? Então assim, são políticas às vezes semelhantes, né? Que é para facilitar o acesso, que é para facilitar o deslocamento do idoso naqueles locais, né? Então eu acho que a política em si tem que pensar nisso. Fazer um jeito que a gente atenda todo mundo, respeitando ao mesmo tempo as peculiaridades de determinado grupo, né? Para que a gente possa ter o desenvolvimento social da comunidade ou do grupo como um todo, né? E também não só do grupo específico. Porque, por exemplo, se a gente cuidar da saúde do idoso e não cuidar da saúde do adulto que vai cuidar do idoso, também vai ter problema, né? E se a gente tiver, por exemplo, uma boa conscientização dos jovens, os jovens também vão cuidar dos idosos. Então, a gente vai ter uma sociedade que trabalha, que respeita mais os idosos, né? Não só quando eles são beneficiados, mas quando todo mundo é beneficiado como um todo.